Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos através dessa nova oportunidade de abrirmos mais uma lição de mais um trimestre do ano de 2018. Esse trimestre analisaremos preparação para o tempo do fim. Uma belíssima lição. Com certeza passaremos grandes momentos juntos, porque é uma matéria deliciosa de se estudar na Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar as considerações, de convidar a todos para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos enviar uma matéria tão maravilhosa como essa que estudaremos nesse trimestre. Nos abençoe, Senhor, nos ungindo com Teu Santo Espírito, fortalecendo a nossa fé, o desejo de servir melhor e o conhecimento nosso possa ser grandemente aumentado para que possamos, pela Tua graça, desempenharmos com a missão que Tu nos tens confiado. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde, é o que Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Interessante que a Bíblia Sagrada, se separarmos fatos doutrinários de fatos históricos, fatos proféticos, fatos escatológicos, facilitaria bastante nossa compreensão. É como comer um peixe. Tira os espinhos para um lado, escama para o outro, carne, e aproveita da melhor forma possível este belo alimento. Muitas pessoas querem pegar a Bíblia Sagrada para estudar, mas quer se envolver com a parte espinhosa. A parte espinhosa da Bíblia são aqueles maus exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, de personagens que caíram, como estudaremos logo na abertura desse tema, e que vem formando cadeias de quedas sucessivas, justamente porque muitas pessoas preferem formar, viver e conviver com espinhos. Um Deus maravilhoso que criou tudo perfeito, mas criou seres livres. Mas infelizmente muitos têm feito escolha errada, de tomar caminhos espinhosos. As profecias e a parte escatológica da Bíblia é como se fosse a história do futuro. A história do futuro para os dias de Noé foi o dilúvio. A história do futuro para Sodoma e Gomorra foi a destruição. A história do futuro para mim e para você é a segunda volta de Cristo. Mas os acontecimentos que analisaremos nesse tema durante esse trimestre nos projetará a um preparo desde hoje para aqueles dias, para esses dias da volta de Cristo. Se analisarmos desde o livro do profeta Daniel, no capítulo 12, lendo aquele capítulo todo, nós perceberemos como que o profeta Daniel gostaria de ter entendido muito mais do que o que ele entendeu, do que ele mesmo escreveu. Mas ele foi orientado por Deus a que descansaria com os pais dele e que o que ele escreveu, só eu e você hoje, em 2018, teríamos a mais alta compreensão do que ele escreveu há mais de 600 anos antes de Cristo. E há mais de 2.600 anos de mim e de você. Veja como que Deus escreveu algo tão sério lá naquela época e tem atravessado os anais da história, chegando até mim e você. E ainda assim, a nossa descendência ainda assistirá o que Daniel escreveu ali. E não só Daniel, vários outros profetas apocalípticos também fizeram o mesmo, como Ezequiel, como Isaías, dentre outros. Cristo e o fim dos dias é a mensagem que ele
deixou para mim e para você. Deixou para os 12. Lá na oração sacerdotal ele ainda falou para o pai dele: Pai, não só por esses que estão comigo aqui, mas por aqueles que se agregarão a esses. Rogo não que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos consciência, ao estudarmos as palavras de nosso Mestre, que nós passaríamos por tribulações e por dificuldades nesse mundo. Mas Ele estaria conosco. E isso é que é a lição desse trimestre. Nos ajudará a cada dia mais ter mais força, mais certeza, mais convicção e disposição para o devido preparo e ação, para que muito breve possamos nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens dos céus. O primeiro tema, então, o conflito cósmico. O texto é muito conhecido de todos, em Apocalipse capítulo 12, o verso 17, que diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que é uma mensagem bastante incisiva e totalmente escatológica. Esse texto bíblico está apontando justamente para a última crise que acontecerá na história do grande conflito entre o bem e o mal, antes da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa perseguição apontada aqui em Apocalipse 12, 17, está projetada para um futuro muito próximo. E nós estudaremos durante essa perseguição em outros temas da lição que vem logo a seguir, que vem aí para frente. Essa perseguição está apontada no desempenho de Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18. A besta que sobe da terra, que empreenderá essa última campanha de perseguição contra o povo de Deus, contra os escolhidos. Aqui foi bastante claro, porque aqui ainda tem uma identificação, o endereço das vítimas, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se formos lá em Apocalipse 19, 10, veremos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E lá em Isaías 8:20 também fala: a lei é o testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Lei de Deus e testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, são características da divindade, que automaticamente reflete na igreja verdadeira, num servo de Deus verdadeiro. Eles são dotados do conhecimento, da consciência desses dois fatos, dessas duas características divinas, e não abrem mão delas para nada. Isso identifica um servo de Deus e uma igreja de Deus. Segundo tema, a queda de um ser perfeito. Aqui nós podemos dividir em 4 partes, em 4 pontos distintos, a compreensão desse tema. Analisando Ezequiel capítulo 28, verso 1 e 2, 11 a 17, e Isaías 14, 12 a 14, chegaremos às seguintes conclusões. Primeiro, a queda desse ser perfeito, que se trata de Lúcifer, aquele ser que abaixo de Deus foi o ser mais honrado, que habitou no céu um dia. Aquele ser caiu por livre e espontânea vontade e desencadeou um efeito dominó desde o Éden celeste até o Éden terrestre. Com isso, evidentemente foi desencadeada uma batalha no céu, que nós vamos comentar agora mesmo, nos temas seguintes, e esse indivíduo veio parar aqui na terra juntamente com os rebeldes do universo que se agregaram com ele nessa batalha no céu. E formaram, conforme 2 Tessalonicenses 2,7, o ministério da iniquidade. Seria o segundo ponto destacado aqui no esclarecimento desse tema, o ministério da iniquidade, apontado em 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Um terceiro ponto formado aqui, então, esse ministério da iniquidade também formou um exército, conhecido então em Efésios 6, de 11 a 20, como potestades da maldade em lugares celestes. Ou seja,
No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou o mundo, esse mundo aqui, a terra, de tal maneira que deu o seu único da espécie, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse planeta pertence ao reino celeste. Só que ele foi atingido pela maldade. Que, consequentemente, o quarto ponto, Mateus capítulo 11, de 11 a 19, o próprio Cristo, quando chegou aqui, usou o próprio primo dele, que havia sido vítima recentemente dessa potestade da maldade, fez um comentário, exemplificando o próprio primo dele, comparando que ele era o Elias que havia de vir, que a virtude de Elias, a natureza de Elias, que é uma característica que João Batista tinha. Nós também devemos sermos Elias, Enoques, Noés modernos, como João Batista, o primo dele, foi um Elias de seus dias. Só que ele comenta lá que o reino de Deus tem sido assolado com violência desde os dias de Batista. É isso que ele estava apontando. Porque Batista estava fazendo o quê? Apontando a chegada do Messias. E mais do que ninguém, ele foi triturado pelo ministério da iniquidade, pela potestade da maldade. O que é a potestade da maldade? São líderes religiosos, são igrejas, são empresas, são demônios, agregados tudo junto num só contexto, governos e etc., que se agregam a esses princípios das trevas, justamente para oprimir a luz, para oprimir a verdade e os seguidores da verdade. E tudo o que se trata de Deus contesta tudo o que vem de Deus, combate tudo o que provém de Deus, o que provém da verdade. Não tem piedade de ninguém e de nada. Produzem alimentos como alimentação transgênica, refrigerantes e um monte de bomba alimentar que existe por aí para matar as pessoas, para fazer uma tempestade imunológica em cada ser. Estressa qualquer organismo que poderia estar trabalhando para a manutenção normal do corpo humano, agora tem que trabalhar 24 horas por dia para combater os venenos que nós consumimos, que respiramos, por causa da potestade da maldade em lugares celestes. Essas potestades que Cristo comentou aqui em Mateus 11, de 11 a 19, não teria piedade de ninguém. Ele seria conduzido ao Calvário. E quantas vezes que eles tentaram jogar ele de espenhadeira abaixo por falar a verdade dentro da igreja. Ele foi odiado pelos seus e avisou que nós também seríamos. E assim seríamos perseguidos. Até por membros, às vezes, da família. Quando não se agrega a luz, prefere se agregar às trevas. Este velho mundo contaminado pelo pecado está o tempo todo sendo vítima dessas potestades. Mas temos a Cristo. Aquele ser perfeito caiu, os nossos primeiros pais caíram, nós continuamos fazendo as mesmas escolhas. Se escolhermos ouvir a verdade, usar o capacete da salvação, usar a armadura do cristão aqui apontada em Efésios 6, de 11 a 20, que é um arsenal intangível que temos à nossa disposição para sermos vitoriosos. Se usarmos, seremos vitoriosos. Mas se continuarmos fazendo a escolha de deixar o eu tomar conta, não tem chance para ninguém, não. Nós não podemos com nenhum desses seres das potestades da maldade. Eles estão envolvidos em poderio de trevas, de poder econômico, de força bélica e principalmente a força da maldade empreendida, outorgada pelo príncipe das trevas. Para vencermos essas potestades é só pela fé e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que usemos a armadura do cristão. Se não usar a armadura do cristão, já era. É queda certa. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Conhecimento e submissão, terceiro tema. Esse próprio tema, essa própria expressão, é uma palavra-chave. O inverso é fatal.
se temos conhecimento, devemos nos submeter ao conhecimento divino, porque é o conhecimento que está tratando aqui. Agora, a partir do momento que temos o conhecimento da verdade e não temos submissão a isso, é queda certa. É dito e certo. E isso é o que temos relatado em Gênesis 3, de 1 a 7. Tanto o homem como a mulher, os nossos primeiros pais, veja bem, irmãos, nós estamos falando de um casal que eram membros universais de uma raça pura. Eles potencialmente, qualquer um dos dois, estava dotado de poder, de conhecimento, de habilidade para resolver toda e qualquer questão que surgisse proveniente do príncipe das trevas, que era um ser caído. Eles estavam preparados, conheciam toda a estrutura do pecado que um dia entrou lá. Quando eles foram criados aqui na terra, quando esse mundo aqui foi formado, a semana da criação que deu forma a esse mundo aqui, meus amados, há milhões de anos atrás, esse casal vivia na eternidade lá. E viveu lá enquanto viveram como membros de raça pura. Há 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo, eles resolveram, eles escolheram ser membro de uma raça caída. Quando a serpente subiu lá naquela árvore, amando de Satanás, representando o mundo animal diante de Satanás, lá no Jardim do Éden, Eva foi lá sozinha porque ela tinha capacidade de resolver sozinha o problema. Ela estava habilitada para isso, dotada de poder para isso. O que seria um ser caído diante de um ser de raça pura? Pense bem. Tanto ela quanto Adão estavam dotados da mesma habilidade, da mesma capacidade para resolver esse assunto sem problema. Bastava conhecimento e submissão ao conhecimento, que é divino. A partir do momento que teve o conhecimento e não se submeteu a ele, é o que aconteceu. Ela parou e deu ouvido, caiu. O marido fez a mesma coisa em seguida. Ambos estavam dotados do poder necessário para resolver o problema. Como nós estamos hoje, com o nosso livre-arbítrio, temos a escolha. Hoje, não precisamos ser membros de uma raça caída. A Bíblia nos orienta que podemos e devemos ser membros de uma raça eleita. O que é raça eleita? É que temos conhecimento, que nascemos como membro de uma raça caída e por opção aceitamos viver como membros convertidos, que é nada mais, nada menos do que um membro da raça eleita. É a conversão de fato. O que é uma conversão de fato? É uma pessoa que tem conhecimento da obra do Espírito. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou convencido disso. Eu aceito isso e vivo nesse princípio. Eu sou membro da raça eleita. Se eu não vivo esse princípio, eu não sou membro da raça eleita. Se eu vivo, eu sou batizado do Espírito Santo. Se eu não vivo, eu não sou. Ser batizado do Espírito Santo é nada mais, nada menos do que isso. Ter consciência da obra do Espírito e se envolver com ela. Aí, consequentemente, eu vou receber até o batismo do fogo. Para ter poder, entusiasmo necessário para, enquanto eu viver, eu divulgar o que eu estou divulgando. A verdade. Os nossos primeiros pais caíram por escolha própria, justamente por não submissão à razão, à verdade, ao conhecimento divino que eles tinham total consciência. Será por quê? Será por quantos anos eles acariciaram essa possibilidade de questionar a razão, de questionar o conhecimento? E foi o teor principal do diálogo entre a mulher e a serpente. Diálogo esse que entre a mulher e o marido nem houve. Ele tinha tanta convicção da habilidade dela que quando viu ela com o fruto na mão, ele nem questionou mais. Ele viu um animal comer, não fez tanto efeito como fez vendo a sua própria mulher comendo. A mulher falhou quando parou e deu ouvido para o pecado. E acabou vendo o animal consumido. E caiu junto. Experimentou. E quando levou para o marido, o impacto para ele foi muito mais violento.
Porque ele não viu a serpente consumindo, ele viu a sua mulher. E ele sabia que ela era tão dotada quanto ele de poder para resolver o problema. E ela trouxe o problema na mão, então para ele é solução. E é assim que as pessoas às vezes pegam a Bíblia. Para pegar, usar, para buscar apoio para ações rebeldes, pecaminosas e coisas do gênero. Infelizmente, essa mata de religião que tem, essa praga de religião que tem no mundo, é justamente porque as pessoas querem pegar a Bíblia e interpretar do jeito que acham que está certo. Se aceitar a palavra como ela é, só vai ter duas igrejas. A que obedece e a que não obedece. E na ótica divina é assim. Uma está representada em Apocalipse 12, que daqui a um pouquinho a gente vai comentar sobre isso. E a outra está representada em Apocalipse 17. Apocalipse 12, uma mulher pura, uma igreja pura. Apocalipse 17, uma mulher impura. Na ótica divina é assim. E em ambas as igrejas, mesmo defendida por princípios distintos, tem pessoas salvas e perdidas em todas elas. Porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Mas as pessoas se embriagam com o vinho da baderna religiosa, mesmo dentro da igreja verdadeira. Como fez os nossos primeiros pais dentro do Éden. Como fez Lúcifer lá no céu. E qualquer outro membro que caiu junto com ele. E continua hoje do mesmo jeito. Ele se embriaga com a decisão própria do próprio eu e com a mentira que cada um quer acreditar. Em que nós queremos acreditar de fato? Pense nisso, amado irmão. Nós somos dotados de inteligência. E a palavra de Deus ela é bastante clara. E não só a palavra escrita, mas a palavra viva no nosso coração. É muito sério esse assunto. Quarto tema: guerra no céu e na terra. Nós vamos dividir Apocalipse, o capítulo 12, do verso 1 ao 18. Tem algumas Bíblias que tem o verso 18. Nós vamos dividir em 6 partes, para entendermos melhor esse tema. Verso 1 ao verso 4, quando nós vimos aí o relatório da Bíblia Sagrada dizendo: vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, a qual estava grávida com dores de parto e ansiava para dar à luz. E vi um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre as suas cabeças. E com a sua cauda levou após si e lançou uma terça parte das estrelas do céu no chão. E quando bateu no chão, perseguiu a mulher que haveria de dar à luz um filho, para que, dando ela à luz um filho, lhe tragasse o filho. Nesses 4 primeiros versos de Apocalipse, nós estamos vendo aí a encarnação de Cristo, o nascimento dele. A mulher vestida de sol é a igreja revestida pelo advento de Cristo. E a luz debaixo dos pés, a luz menor das cerimônias do Antigo Testamento, dos sistemas sacrificais, que quando ele morresse na cruz seria rasgado o véu do santuário, mostrando a substituição do sacrifício perfeito, cobrindo aqueles sacrifícios de animais que tinham no passado, encerrando de vez com aqueles rituais. E aqui nós podemos notar que quando fala que o dragão que surge lá no céu, lá na altura do verso 7 em diante, nós vamos ver que esse dragão está se referindo a Satanás. Então o anjo de luz que caiu e se tornou esse então Satanás, esse adversário, o diabo, o opositor. Esse indivíduo caiu e uma terça parte aí está representando as estrelas do céu, representando então outros seres celestes que se envolveram com ele. E lá do verso 7 em diante na batalha, vocês vão ver que eles foram lançados na terra, que eles abriram a batalha contra Deus. Então houve uma batalha no céu, e quando ele bateu aqui na terra, o verso 4 está mostrando que a primeira coisa que ele fez foi continuar perseguindo a mulher. Que tanto a gente vê isso, literalmente, quando Moisés nasceu, há 1500 anos antes de Cristo, a igreja
O povo de Deus que estava lá no Egito já foi perseguido e o faraó mandou matar as crianças achando que aquele libertador do povo de Israel seria o Messias. Por isso mandou matar as crianças, jogar no rio Nilo. E Moisés foi poupado. Novamente nos dias de Cristo, ele nasce aí, já era ele mesmo. Aí nós estamos tratando do próprio Cristo mesmo, em pessoa. Mimado, cuidado pela sua mãe, que representava então a igreja de Deus ali naqueles dias. Cuidando, criando essa criança. E ela com seu marido, José, protegeram o menino de novo. E Herodes mandou matar os meninos. O diabo queria a todo custo impedir que esse Messias cumprisse com a sua missão. Nós estamos falando da encarnação de Cristo. O Deus, o Verbo, que já existia na eternidade, era conhecido por Arcanjo Miguel, dentre vários outros nomes. Agora ele, a Santíssima Trindade, se envolve num projeto maravilhoso da encarnação de Cristo, da encarnação do amor de Deus para um convívio pessoal com a humanidade. Aonde ele vem e morre na cruz do Calvário, que o verso 5 aponta, e paga o preço. Diz que esse filho foi arrebatado para Deus e o seu trono há de reger todas as nações com vara de ferro. E lá no livro de Hebreus, nós podemos ver em vários capítulos o ministério de Cristo no santuário celestial, não só como nosso advogado, como nosso intercessor, mas como nosso juiz também. E assim que ele terminar esse trabalho de julgamento, de reger as nações com vara de ferro, então representando aí o juízo, que dentro das profecias que nós estudaremos em lições futuras, que nós sabemos que já começou pelas profecias, e ele só vai vir quando ele concluir. Quando ele concluir, ele já sabe quem está condenado, quem está absolvido. Ele vem buscar os absolvidos. E o resto você já sabe. Agora, quando a gente entra no verso 6, do verso 13 ao 14 também está encaixado no mesmo paralelo, com uma linguagem diferente apenas. Que foram dadas asas de águia para a mulher voar para o deserto, para que ela pudesse ser alimentada durante 1260 dias fora da vista da serpente. E lá no verso 13 e 14, o dragão cai na terra, persegue a mulher novamente, né? E no verso 14, no verso 13 fala isso, no verso 14 está comentando das duas asas de grande águia que foi dada para a mulher, mas ao invés de falar em 1260 dias, está falando em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma linguagem que o profeta Daniel usou no seu capítulo 7, na altura do verso 25, que cuidarão em mudar os tempos, o calendário e a lei de Deus, e os santos lhes seriam entregues nas suas mãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma linguagem. Lá em Apocalipse 11 também, com as 2 testemunhas, houve a mesma linguagem. Apocalipse capítulo 13, verso 5, 42 meses. Se pegar 42 meses, multiplicar por 30 dias, dá 1260 dias. Nesse caso aqui, o profeta João não estaria vivo quando acontecesse essas profecias, e nem o profeta Daniel. Então nós sabemos que com o profeta morto se aplica Ezequiel 4, 6. Um dia igual a um ano. Que se o profeta tivesse vivo, como Cristo comentou dos 3 dias no vento da terra, foi 3 dias literal. João vai ressuscitar no milênio, por isso ele vai participar da sua profecia, então o milênio é literal. Abraão falou dos 400 anos da opressão egípcia contra o seu povo, e ele estava vivo ainda, apesar de não ter ido para o cativeiro, mas ele estava vivo quando começou a escravidão egípcia. Jeremias, quando tratou dos 70 anos do cativeiro babilônico, ele estava vivo quando começou os 70 anos. Com isso, literalizou a profecia. E dentre outras formas de olhar a profecia literal e simbólica, quando o profeta está vivo no início do cumprimento da profecia dele, ali fica claro que ela vai ser sempre literal. Se o profeta estiver morto no início do cumprimento da sua profecia, ela vai ser simbólica. O profeta Daniel, quando falou dos 2.300, das 2.300 tardes e manhãs e desses 1260 dias, quando ele falou disso, essas profecias não aconteceram, ele não fez parte delas. A reconstrução de Jerusalém, etc., foi após a morte do profeta Daniel.
Por isso que a profecia dos 2.300 anos e essa dos 1.260 dias são 1.260 anos. 2.300 dias são 2.300 anos, que nós estudaremos mais adiante. E você pode entrar depois no Escatologia 4, tem lá 37 aulas, passo a passo, para todos os assuntos proféticos e doutrinários da Bíblia Sagrada, que você estudará e aprofundará do conhecimento sagrado dentro do Escatologia versão 4. Está aí no meu canal. Assista a aula 1, depois a aula 2, assista na ordem. E se alguém quiser receber no próprio WhatsApp, os links das lições semanais e desses 37 links dessas aulas, está meu WhatsApp aí embaixo na tela, 62981336615. É só me adicionar e eu estarei te incluindo na relação para enviar esses 37 links e as lições da semana também, que será colocada o link no seu celular. Como centenas de pessoas recebem hoje em várias partes do mundo essas lições e essas mensagens. Do verso 7 ao verso 12 de Apocalipse 12, nós temos aí então o desfecho do conflito. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra e os seus anjos foi lançado com ele. Ouvi, pois, uma grande voz no céu que dizia: chegada está a salvação e a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que? Alegrai-vos, vós, os céus, que neles habitais. Ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando nós vimos a inclusão dos termos dos personagens, serpente, Satanás, etc., nós entendemos de imediato uma alusão clara de que essa queda, essa batalha aconteceu então com a queda do casal aqui no jardim. A partir do momento que um casal líder de um planeta no universo caiu, Deus já tinha endereço para mandar o resto que estava importunando lá há milhares de anos. Nós sabemos que a natureza geme e chora com dor de parto por causa do pecado. Olha, que quando os nossos primeiros pais ainda eram membros de raça pura, há milhões de anos atrás, já teve glaciação que não atingiu o Jardim do Éden. Nós sabemos que o conhecido período que a ciência chama de Era dos Dinossauros abriu a cratera de mais de 200 quilômetros de diâmetro, infestou o planeta com poeira espacial, iniciou um processo conhecido de glaciação, ali então conhecido então como Era dos Dinossauros, e até que os nossos pais caíram, há mais ou menos 6.000 anos antes deles caírem, aconteceu a terceira e última glaciação do planeta. Então, o planeta Terra sofreu vários transtornos consequentes do pecado que um dia iniciou lá no céu e desajustou um bocado de coisa aqui nessa galáxia que nós vivemos. Não conhecemos muita coisa não, mas a Bíblia o tempo todo aponta, como aqui nós vimos no verso 12, de seres que ficaram lá, que fez festa de fato por ter ficado livre desse transtorno para lá. Mas aqui está com problema. Essa galáxia nossa está cheia de encrenca. Nós sabemos que o universo não tem só a Via Láctea, tem várias outras galáxias. Está cheio de gente no universo. Nós, habitantes desse planeta, somos membros de uma raça que caiu, que está em franca recuperação, desde que aceite ser membro de uma raça eleita, a se preparar para em muito breve voltar a fazer parte da raça pura. Isso foi o que Cristo veio fazer aqui. Foi o principal motivo do amor de Deus. Nos resgatar, nos redimir, nos devolver a condição de raça pura. Nós vimos então que a primeira parte, Apocalipse 12, de 1 a 4, a encarnação e missão terrestre de Cristo.
A segunda parte, Apocalipse 12:5, a missão divina humana dele no céu. E a terceira parte, nós vimos Apocalipse 12:6 e 13 a 14, que Cristo aponta nessa profecia, uma confirmação à profecia de Daniel, como já comentamos, da maior perseguição, do maior período profético de 1260 anos que aconteceria sobre a face da terra, contra os seguidores de Cristo. E ainda olhando para essa terceira parte, essa profecia se cumpriu com muita facilidade. Nós sabemos que no ano 538, no noroeste da Itália, começou a perseguição da supremacia papal contra os valdenses. E isso se estendeu até 22 de fevereiro do ano de 1798, com a queda do Papa Pio VI. General Berthier saiu lá da França e foi lá na Itália, prendeu ele, exilando-o na cidade de Valência, na França, aonde ele morreu no exílio. Ali terminou o período de supremacia papal. Se você pegar 1798, quando terminou de 538, vai dar exatamente 1260 anos. A profecia que Daniel falou, que Jesus falou nela, e aqui João, no Apocalipse, em várias formas de linguagem diferente, falando do mesmo assunto. Agora então, ao concluirmos a quarta parte, Apocalipse 12, de 7 a 12, a batalha no céu. A quinta parte, Apocalipse 12, versículo 15 ao 16, o quinto ponto da divisão desse capítulo 12, então, a profecia do surgimento da terceira besta do Apocalipse, que surgiria com a água. Nós sabemos que a água em profecia, Apocalipse 17, 15, povos, multidões, nações e língua. A serpente lançou a água da sua boca como um rio para que pela correnteza fizesse arrebatar a mulher, mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e tragando o rio. Mas no que a terra abre a boca e traga o rio, está tragando a água da boca da serpente. E lá em Apocalipse capítulo 13, verso de 11 ao 18, a gente vê a semente que ia nascer dessa água. A besta que sobe da terra e tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas que falaria como um dragão e dominaria a terra. E abriria a última crise, a última perseguição contra o povo de Deus. Não seria tão longa quanto a anterior, comentada aqui no verso 6 e no verso 14 de Apocalipse 12. Mas muito intensa, que desencadeará o efeito dominó da profecia bíblica, da escatologia, que trará o nosso Senhor nas nuvens do céu para buscar a mim e a você, a todo aquele que nele crê. E a última parte, a sexta parte, analisando o verso 17 e 18, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Verso 18, e o dragão parou sobre a areia do mar. As que não tem verso 18, o capítulo 13, junta os dois. O próprio João se inclui. Eu me pus sobre a areia do mar e vi tudo aquilo ali. Então aparece ele e a serpente lá, ele e a serpente lado a lado, que está aguardando então o momento escatológico para acionar a última perseguição. E contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, 10 diz que é o Espírito de profecia. Nós já comentamos lá atrás. Isaías 8:20 também, lembra? A lei e o testemunho são características da divindade e do povo de Deus da atualidade. A mesma coisa. Então aí se resume a guerra no céu e na terra. Ficou bem claro. Então desde a queda dos nossos primeiros pais, explodiu uma guerra lá no céu, os rebeldes todos do universo foram lançados aqui na terra e desenvolveu toda uma estrutura de maldade que está aí para perseguir e fazer tudo até o último instante de vida para fortalecer as trevas. E quem quiser ficar na luz será perseguido, mas será salvo e será protegido. Voltará a fazer parte de uma raça pura. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, Ele está conosco todos os dias. Mateus 28:20 é o nosso consolo. Realmente, a promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é um consolo, irmãos. É muito gostoso ter essa certeza. Que independente do que a gente passa nesse mundo, nós temos essa certeza absoluta, que Ele é conosco.
Ele nos dá poder, nos dá conhecimento, nos dá o perdão e nos dá o poder de ser vitoriosos. Sempre. Pense nisso. Não abra mão disso para nada, meu irmão e minha irmã. É coisa séria. A lei e o evangelho, sexto tema. Irmãos, nós temos vários textos na Bíblia Sagrada que mostram a harmonia entre uma coisa e outra. De cara, 1 João, capítulo 2, verso 3, 4 e 7, diz o seguinte: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. E não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Não precisa de mais argumento. Fala sério. Apocalipse 12, 17 nós vimos. Isaías 8, 20 nós vimos. Mateus capítulo 5, de 17 ao 19, ele fala que nem o tio e nem o J é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer que fizer isso, tirar e ensinar, será considerado um ínfimo, um nada, pelo reino dos céus. Mas os que os guardarem e ensinar será considerado grande. A lei não salva, irmãos, mas evangeliza. É importante. Os 10 mandamentos, que neles está incluso o sábado, inclusive, relatados em Êxodo 20, de 3 a 17. Êxodo 31, 18 fala que Deus escreveu com o dedo dele em tábua de pedra e já existiam os pergaminhos. Por que ele escreveu em pedra? Fala sério, meu irmão. A lei não salva, mas mostra o pecado. É como um espelho, mostra a sujeira do nosso rosto. Não tira, mas mostra a sujeira. E tem muita importância você obedecer à lei para pregar o evangelho. E infelizmente existe um rio de religião por aí combatendo a lei de Deus, combatendo a verdade. Apocalipse 14, 12, olha em que altura da palavra de Deus está ali falando de novo que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Por que os mandamentos de Deus estão envolvidos o tempo todo com a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É um assunto muito sério. Sétimo tema, um lamento divino. Eu citaria um texto da Pena Inspirada de Patriarcas e Profetas, página 35, que diz o seguinte: houve um ser que perverteu a liberdade que Deus havia concedido às suas criaturas. O pecado se originou com aquele que, abaixo de Cristo, tinha sido mais honrado por Deus. Meus amados, existe um dito popular que diz: quanto mais alto, mais feio é o tombo. Nós vimos durante o estudo dessa lição que conhecimento e submissão precisam de andar de mãos juntas, de mãos dadas. Conhecimento divino, conhecimento da verdade e a submissão a ela é andar de mão junto. Do contrário, é isso que nós vimos. Aconteceu com Lúcifer, com os nossos pais e vai continuar acontecendo. Cristo quer redimir eu e você. Só depende da nossa decisão. Que Deus abençoe a mim e a você. Que possamos firmemente nos alimentarmos dessa palavra, nos fortalecermos e distribuirmos para o mundo ao nosso redor. Santo Deus, usa-nos como instrumentos vivos nas tuas mãos. Não só para entendermos, mas para transmitirmos e praticarmos com os ensinos da tua santa palavra. Prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.